Pessoal, na minha opinião, a organização mais importante da atualidade chama-se ONU, Organização das Nações Unidas. Bem, ela foi criada em 1945 em substituição à Liga das Nações. Não só a Liga das Nações, essa era a principal, mas uma série de organizações que existiam antes da Segunda Guerra Mundial para garantir a paz. Todavia, elas perderam força. Então, elas foram substituídas e surgiu a ONU. A ONU ela tem alguns preceitos. O primeiro preceito é que ela não se baseia em identidades nacionais, mas ela se baseia na reunião de Estados. Então ela não quer privilegiar um ou outro país, mas ela quer fazer a atuação de forma coletiva. O segundo preceito é que entende-se que as fronteiras nacionais não são imutáveis. A fronteira nacional ela é estabelecida a partir do momento que o povo, a população que mora ali dentro, tem poder político de domínio sobre aquela área. Se esse poder político diminui, essa fronteira pode ser mutável. Ou seja, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que a atuação da ONU é constante na busca da cooperação para a paz e para o desenvolvimento. Hoje, a ONU é constituída por 6 órgãos. Quais são eles? O primeiro órgão é a Assembleia Geral. Nesse órgão estão representantes dos 193 países que hoje fazem parte da ONU. É o principal órgão da ONU, sem sombra de dúvida. E todos esses países têm assento, têm voz e têm voto. Todavia, a Assembleia Geral não tem um poder decisório. Ela não tem um poder deliberativo, é só um poder consultivo. O segundo órgão é o Conselho Econômico e Social. O Conselho Econômico e Social ele existe para dar suporte, assessoria à Assembleia Geral e aos outros órgãos, principalmente nessa questão de desenvolvimento econômico e social. O terceiro órgão, e do meu ponto de vista o mais importante, é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança vai ser aquele que vai deliberar sobre as intervenções militares em qualquer região do planeta. Então repare que ele tem poder decisório, ele delibera. Ele pode impor a sua decisão, por exemplo, a um país. Ele é composto como? São 15 cadeiras, sendo que 5 cadeiras são permanentes, membros permanentes. Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França, ou seja, 5 maiores potências bélicas do planeta. E 10 cadeiras temporárias, que são substituídas de 2 em 2 anos. São cadeiras eletivas. O quarto órgão é o Conselho de Tutela. O Conselho de Tutela hoje está com as suas atividades suspensas. Esse órgão normalmente funciona em momentos de crise, na maioria das vezes relacionados a conflitos, guerras, etc. Como não temos no mundo nesse momento situações que exigem a atuação desse conselho, hoje ele está com as atividades suspensas. O quinto órgão é a Corte Internacional de Justiça. Este órgão ele existe para julgar crimes contra a humanidade. Na maioria das vezes, esses crimes são cometidos em guerras, conflitos, etc. Bem, como que ele é constituído? Ele é constituído pelos 15 membros do Conselho de Segurança, mais 10 membros indicados pela Assembleia Geral. O último órgão, o sexto, é o Secretariado. O Secretariado é considerado o órgão administrativo, se a gente pode falar dessa forma. Ele vai coordenar a atuação dos outros órgãos, dar subsídio também para a atuação dos outros órgãos. E nele tem o maior cargo da ONU, que é o Secretário-Geral. Além desses órgãos, existem uma série de instituições que são ligadas à ONU. E cada um atua numa área. Vou citar aqui alguns exemplos. A primeira é a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, é uma instituição que visa abranger a agricultura a nível mundial, buscar novas tecnologias, principalmente aquelas populações que têm menos acesso. O segundo órgão é a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A gente vê uma atuação considerável desse órgão aqui no Brasil. E o terceiro é a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Há necessidade de se fazer um detalhamento sobre o Conselho de Segurança. Como eu falei com vocês, é o único dos 6 órgãos que tem poder deliberativo, que ele pode impor sua decisão sobre qualquer país do mundo, mesmo esse país não concordando. Para que uma decisão seja tomada, tem de haver a concordância dos 5 países que têm assentos permanentes. Quais são eles? Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China. Se um desses 5 não concordar, ele pode vetar aquela decisão, pode impedir aquela decisão.
Então, as decisões do Conselho de Segurança são muito melindrosas, são difíceis, há uma negociação muito grande, às vezes uma demora grande para que essa decisão possa ser tomada e para que a ação possa ser feita. Dessa forma, o que se vê? Existem hoje críticas ao Conselho de Segurança. Primeira coisa, sobre a morosidade para a tomada de decisões. Segunda coisa, sobre a questão de quem tem poder decisório. Ou seja, hoje ele gira muito em volta desses 5 que têm cadeiras permanentes. Então, um grupo de países hoje eles têm buscado alteração do poder decisório dentro do Conselho de Segurança. E o Brasil é um deles. Sem sombra de dúvida, há um interesse político do Brasil de se tornar um membro permanente. Todavia, é importante a gente entender isso aí. Ou seja, a busca de fortalecimento a nível mundial. E se, por exemplo, um país desse como o Brasil se tornar membro permanente, sem sombra de dúvida, ele vai ter um poder de influência a nível mundial muito grande.